Olá, aqui é Célia Ribeiro Alves. Uma das formas de você desenvolver ainda mais a sua facilidade em falar com a câmera é desenvolvendo o hábito da leitura. E tem gente que fala para mim, o que isso tem a ver? Eu posso dizer que tem tudo a ver. Quanto mais a gente lê, melhor nosso vocabulário fica e a gente desenvolve a articulação desse vocabulário, e não só do vocabulário, mas como de ideias. Da onde vem esses conteúdos? Podem vir de vários lugares, mas com certeza uma boa leitura vai te ajudar a melhorar os seus conteúdos, aprofundar os seus conteúdos. Aí você pode me falar, puxa, mas eu não leio muito. Como assim? Como não? Como você não lê? Então, se você ainda não tem essa familiaridade com ler livros, claro que você pode começar aos poucos. Não precisa você... É que nem fazer exercício, é que nem exercitar um músculo. Se você tá lá anos, lá na cama, no sofá, sem se exercitar, não vou falar pra você correr uma maratona. Não vai rolar. Então, como a gente começa com os livros? Como que a gente pode começar com os livros? Começa lendo tudo que passar na frente. Que nem criança, quando tá aprendendo a ler, tudo que passar na frente você lê. Essa é uma primeira dica, tá? Mas se você já passou desse patamar, você já tem alguma iniciação de leitura, então vamos lá. Marque um tempo ou número de páginas para você ler todo dia. Como assim? Então você quer ler por 5 minutos. Ah, mas só 5 minutos? Melhor começar com 5 minutos do que não começar. Você vai ver que depois esses 5 minutos vão ampliar para 15, para 20, para 1 hora e você nem sente. Começar devagar. Não precisa ler, pegar um livro de um grande filósofo super complexo, porque você vai se desanimar, você não vai entender muito, e não é porque você não tem capacidade, não é porque é difícil mesmo. Você precisa de mais leitura para conseguir desenvolver uma leitura mais rebuscada, como de filosofia, por exemplo. Então começa com coisas que você gosta, começa com um artigo de jornal, de revista, que você hoje acha facilmente na internet, num tema que você gosta, gosta de carro, então procura textos que falam sobre carro, e aí você vai ampliando aos poucos. Tem gente que faz por páginas, tantas páginas. Eu acho que tanto tempo quanto a página, é interessante você ler um conteúdo que mesmo que não seja o livro todo, mas que aquele conteúdo se feche, para você não ficar com lacunas, né? Então é interessante pensar nisso. E para articular o pensamento da leitura com o vídeo, ler aquele conteúdo que fecha, um parágrafo, 3 parágrafos, ou uma página, ou ainda um capítulo, e fala sobre ele, explica para alguém. Se você não tem ninguém para explicar, ou ninguém que vai te chamar de maluco por aí, grava na câmera do seu celular, que seja. Grava para você ver a sua síntese como tá. Eu li isso aqui, entendi isso. Mesmo se você não entendeu, grava. Poxa, eu tava lendo um texto de um autor X e ele falou isso e eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Não tem problema. Tem um gato pendurado na janela. Ó, a Onyx veio de novo, ela adora pular a janela, eu tô aqui na frente da janela. Então ela vem e participa do vídeo sempre que eu tô aqui, né, Onyx? Eu gosto de ler, eu gosto do livro, inclusive eu gosto do livro físico. Não que eu não leia online, mas eu prefiro o livro físico, no caso do livro, eu prefiro. Tem gente que gosta do audiolivro, como eu já comentei. Eu não acho certo nem errado, porque depende de cada um, do seu jeito de ser, da sua dinâmica. É melhor que você tenha acesso a um livro por áudio do que você não ter acesso a livro algum. Essa é a minha forma de ver. E eu acho que tudo leva ao livro. Então você lê um artigo, ali provavelmente vai citar algum autor, vai citar alguma forma de pensamento, alguma linha de pensamento e vai te levar para um livro. Mesmo que você vê TV, se ele vê com mais atenção, sempre vai citar algum autor, algum livro, algum tema que você vai acabar caindo num livro. Eu acho que todos os caminhos levam para o livro. A gente que às vezes se afasta disso por vários motivos, não importa muito o motivo, mas a gente pode voltar para se conectar com o livro. Aí você pode dizer para mim, Célia, mas eu não tenho nenhum livro em casa. Eu quero não acreditar que exista essa pessoa. Mas se existe, e aí também sem julgamentos, existe a internet. Se você está vendo esse vídeo, é pela internet. Então você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet, tem muitos livros gratuitos. Tem bibliotecas que disponibilizam seus livros. Tem autores que disponibilizam seus livros. Então,
tem como você chegar a livro, sim. Busca lá, livro online, gratuito. Interessante quando você vai falar de um autor que você leu num livro, é você citar o autor. É importante porque você mostra que você tirou aquilo de algum lugar, e também é importante porque você dá resposta ao que você falou. Todo pensamento vem de algum lugar. Tem gente que fala assim, mas tal autor copiou do outro autor. E claro que não é copiar exatamente o que ele falou, mas é usar um argumento que ele usou, e aí é legal citar, tô usando a ideia que tal autor usou, e tô aqui desenvolvendo na minha linha de pensamento. Então é legal a gente ter isso como premissa, que é o que a academia faz. Eu sinto só que às vezes a academia nos afasta do grande público. Uns mais, outros menos. Isso tem mudado ao longo dos anos, tendo mais pessoas na academia e esse discurso ficando um pouco mais acessível. Porque eu acho que, sim, temos que ter acesso a livros para a gente chegar nas pessoas, não para a gente se afastar delas. Então, essa é a minha forma de ver. Mas isso não são todos que se afastam, acho que a gente está tendo um novo movimento bem interessante de pessoas de camadas da população que não tinham acesso. Eu acho que eu me coloco um pouco nisso também, historicamente, de repente minha família não teria acesso à educação, mas eu tive esse acesso, sou grata a isso. E vamos trazer o conhecimento de maneira mais simples. Eu posso te dar um conteúdo complexo falando de maneira simples. Eu sempre vou falar do simples, né? Simples eu falo do vídeo simples, eu tenho trazido essa... Eu acho que o simples quer dizer que eu não preciso rebuscar. E o rebuscado às vezes afasta a gente do conhecimento. Faz com que a gente tenha medo. Porque não tem nada errado você ler uma frase e não entender. Não tem nada errado você ler um parágrafo inteiro. Na filosofia isso acontece muito. Você se debruça num parágrafo e lê ele 50 vezes. Sim, muitas vezes aconteceu isso. E eu ficava sentindo, meu Deus, a pessoa mais burra do planeta. Porque eu não entendi. E aí você vai, busca um comentador. Na filosofia tem muito isso, buscar um comentador. Por que a gente busca um comentador? Porque ele, de alguma forma, esmiuçou aquilo. Porque, de repente, lá, 300 anos atrás, a linguagem era outra forma de falar, então a gente deixa o texto original, mas a gente busca comentadores que foram lá e passaram muitos anos da vida destrinchando aquilo, e aí você acessa. Existe o contrário também, você lê o original e depois você busca alguém que comenta. E nem sempre você concorda, né, com o comentador. A questão não é concordar, a questão é sempre buscar a leitura. Não parar de buscar a leitura. Como exercício mesmo, diário, de crítica, de embasamento. E, como eu falei, tem muitas coisas que foram faladas muitos anos atrás que hoje fazem total sentido e outras nem tanto. Mas é bom a gente saber que foi pensado, porque às vezes a gente pensa uma coisa e fala, nossa, descobri a roda. E aí você vê que outras pessoas já pensaram isso, é interessante para você saber de onde veio. Então te dá embasamento. E aqui eu tô falando da leitura, mas eu não tô falando para ler só filosofia, não. Eu gosto, aprendo sempre, tenho dificuldade sim, muitos autores eu tenho dificuldade, mas aos poucos a gente busca melhorar. Pode ser um gibi, pode começar por um gibi. E tem pessoas que talvez me apedrejem por isso, mas a leitura pode começar da onde você achar que é melhor para você. Só que não pode parar de evoluir. Você tem que, quem me conhece meu canal sabe que eu falo sempre para as pessoas lerem, estudarem, que estudar tem que ser uma pauta, a gente tem que estudar sempre. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar ligado no que a educação tem a nos passar, que o pensamento crítico tem a nos passar, para que a gente não aceite discursos prontos. A pessoa fala tal coisa e às vezes isso entra perfeito com a nossa, com o nosso julgamento, às vezes a fala de alguém acaba se encaixando perfeitamente com o nosso preconceito ou com a nossa visão de mundo um pouco mais estreita. Então, cuidado com isso, que isso é uma armadilha. Porque quando vem um discurso muito simples, muito... parece que 2 e 2 igual a 4 e vai resolver tudo. Peraí, dá um passinho atrás, tem alguma coisa errada. Porque nenhuma solução ela é simples. Toda solução requer
vários movimentos, várias engrenagens que precisam conversar. Então, por isso que a leitura é tão importante, porque você fala, peraí, eu já ouvi essa história aí de se resolver tudo muito simples, de uma forma muito rapidinho, até uma coisa errada aí. É isso, né? A gente precisa estar esperto para isso, para não cair em balelas, como algumas pessoas falam, não cair, né? E eu acho que na hora de fazer vídeo, a gente também tem que tomar esse cuidado. Tem algum autor que fala disso? Chama o autor, né? Chama o autor, põe ele na roda, fala que você se baseou naquilo. Até porque você de repente pode ter lido errado e tá tudo bem também. A gente busca reler e melhorar. O problema não é alguém chegar para você e falar, olha, isso aqui que você falou não tem nada a ver com nada. Tudo bem, vou rever. Eu mesmo revejo vídeos meus e falo, meu Deus, aqui tem uma lacuna que a resposta estava dentro da minha cabeça, mas eu não falei. Por isso que a prática de gravar, ela tem que ser constante. Porque a gente, às vezes, pensa que falou. E às vezes eu falo umas bobagens e a pessoa fala, você acabou de falar tal coisa. Eu falei, não falei. Porque eu pensei outra coisa, mas saiu da minha boca uma palavra errada, por exemplo. E eu acabo fazendo isso. Eu me corrijo, mas acabo fazendo isso também, sou um ser humano, eu erro. Eu acho que para leitura, para iniciar a leitura, para quem não está acostumado, acho que essas dicas são as primeiras, né? E linkar isso com gravação é fantástico. Então, vá estudando e vá gravando. Não espere, vou ler um livro inteiro e aí vou escrever. Ou vou ler um livro inteiro e aí vou gravar. Quando você for gravar, o que você quer construir? Qual é a narrativa que você quer construir? Por isso que o roteiro, que é uma coisa que em breve eu vou trabalhar um pouquinho com vocês e trazer, ele é importante. Porque aí você tem a narrativa. E tem coisa que às vezes a gente põe no roteiro que nem vai aparecer no vídeo, mas te dá base para saber de onde você está saindo. Então, acho que é isso que eu quero que vocês se atentem hoje para leitura, a importância da leitura para a construção do seu material. Se inscrevam no canal, curtam aqui, ativem o sininho, tudo isso que vocês sabem que precisa fazer, tá bom? Compartilhe, grande beijo.